Tenjo Yuya é um jovem que tem uma vida muito triste. Por ser gordo desde pequeno, ele acabou sofrendo bullying por sua vida inteira. Palavras como gordo, nojento, desprezível são coisas comuns que ele costuma ouvir. Mas então, ele vê uma situação que muda sua vida. Ele vê uma garota sendo amedrontada por valentões. Então, como uma pessoa de bom coração, ele tenta ajudá-la. Apesar disso, isso acabou apanhando, até porque eram várias pessoas. E se não fosse até mesmo pela chegada da polícia, talvez ele tivesse até sido morto. Quando a polícia chega e os valentões acabam fugindo, a garota tenta até agradecer a ele. Mas por tudo que ele acabou sofrendo, ele acaba indo embora. E a gente descobre que os próprios colegas de classe dele e até a sua própria família os desprezam. A única pessoa que nunca desprezou foi o seu avô, que até mesmo depois de morrer deu a sua casa para ele. Mas ele acabou morrendo e Yui acabou ficando sozinho. Enquanto os outros alunos comemoram sua formatura no fundamental, Yui tem que se preocupar com os valentões e fugir deles, às escondidas. Só que normalmente essas tentativas de fuga são falhas e descobrimos que até mesmo os próprios irmãos dele também o odeiam e caçoam dele. Devido até mesmo a essa agressão, ele até mesmo perdeu o emprego por causa do seu atraso. Então Yuya tá vivendo uma vida realmente muito triste, sobrevivendo com muito pouco. Então Yuya não aguenta e acaba descontando sua raiva no seu espelho. Ele fica falando quão triste é a vida dele. Mas então uma coisa inesperada mais uma vez acontece. Ao tocar na parede sem querer, uma porta se abre e ele acaba vendo um depósito, parece uma coisa secreta, que é realmente muito estranho. Então ele vê uma porta enorme e acaba tentando abri-la. E quando ele abre, ele vê uma pequena cabana. E tudo parece muito estranho, começa a aparecer coisas como menus, como se ele estivesse dentro de um jogo, falando coisas como level, até mesmo coisas como outro mundo. E quando ele pensa que realmente é outro mundo, ele até mesmo vai pra fora, ele pega umas armas para ver se está totalmente tudo seguro. E ele percebe que ele ainda é muito fraco e fica muito mais preocupado quando um monstro enorme começa a tentar atacar a casa dele. Mas ele percebe que tem uma barreira o protegendo. Toma coragem e lança a arma no bicho. E esse monstro acaba morrendo em um golpe só. Quando o Yuya vai ver, ele fica já level 100, numa tacada só. São umas armaduras muito bonitas, ele acaba pegando. E também ele descobre que tem um sistema de cash out nesse jogo, ele pode até mesmo ganhar dinheiro, que vai ajudar ele a sobreviver neste mês. Bem, depois disso, ele volta pro mundo dele e ele sofre um tipo de transformação no meio da noite. Quando ele vê, ele tá todo saradão, fica musculoso, dormindo. Ele obviamente não percebeu, até porque ele acabou de quebrar o espelho dele. Ele descobre que basicamente está indo muito pro mundo dele, para aquele outro mundo e tal. E lá ele tá ficando cada vez mais forte, aprendendo a usar espada, todas as espadas que ele tem, todas as armas que ele tem disponibilizado para ele. Ele vem enfrentando monstros cada vez mais fortes e até mesmo, principalmente usando aquela lança dele. Então ele teve uma mudança de vida muito grande e ele tem ficado bastante feliz, diferente da vida atual de há pouco tempo dele. Então ele acaba indo para a escola, já que a escola do ensino médio dele já vai começar. E ele não percebe que ele mudou totalmente de aparência, mas somente as pessoas ao redor dele, ele até não entende porque tanta atenção nele. E quando ele chega na escola, perceberam que era ele, que era o Yuya. Só percebeu quando ele mesmo teve que falar. Tanto que depois, quando ele foi se ver no banheiro, nem ele mesmo entendeu o que aconteceu com ele. O episódio começa com aquela garota que o protagonista salvou antes, pois ela chega lá e convida ele para estudar no Instituto Ousei, que é um instituto muito prestigiado. Só que o protagonista, o Yuya, estava até arrodeado por aqueles idiotas, né, que estavam zombando dele, não acreditando na mudança dele, e ele não queria aceitar o pedido dela, porque ele ainda fica muito, mentalmente ele ainda não mudou muito. Os irmãos dele começam até a zombar dele, falando que eles mesmos aceitariam essa oferta, só que ela disse que o pedido não é para eles, até porque ela sabe muito bem da conduta deles, ela mandou uma pesquisa sobre os dois.
Então ela mais uma vez chama o Yuya e acaba pelo menos chamando ele para conhecer a escola. Então o Yuya vê aquela escola enorme, muito bonita. Então o presidente daquele instituto, que por sinal é pai da Uju Kaori, basicamente ela é filha do diretor e basicamente ela fez o pedido, já que ele salvou a vida dela, para ele estudar nessa escola. Mas ele acaba ficando naquilo de que não merece. Então ele basicamente diz que ele pode fazer um teste de um dia. Então ele vai ficar basicamente como se fosse um mini teste lá na escola. E basicamente ele chama a professora até Sawada para cuidar dele. Então ele vai se apresentar na sala, mas quando ele vai entrar na sala, as pessoas ficam totalmente surpresas, já que em aspecto ele é muito bonito. Elas ficam muito surpresas com a aparência dele. Então basicamente ele vai se sentar do lado de uma garota que parece uma e-girl, chamada Ryodo. Então ele fica um pouco até mais próximo dela. E basicamente depois das aulas, um bocado de gente que fica ao redor dele, principalmente pela aparência dele, por não conhecer ele, por querer se tornar amigo dele, mas ele fica tão desconfortável. Então chega um cara chamado Igarashi Ryo, que afasta todo mundo, né, também com a intenção de querer virar amigo do protagonista. Ele acaba convidando ele para ir comer uma coisa no refeitório. E o protagonista se surpreende com tantas opções que tem ali, cara. Realmente um colégio de elite. Então o protagonista, junto com o Igarashi, acaba conhecendo um cara chamado Shingo também, e os três ficam lá comendo e conversando no refeitório, e até o Yui acaba percebendo os olhares das pessoas em volta dele, por causa da aparência dele, principalmente. Então, mas os três ali, eles têm uma conversa só de amigos, e fica claro que ela talvez seja a primeira conversa realmente entre amigos do Yuya, e ele fica muito contente com isso. Depois o Yuya vai conversar com o diretor, ele acaba aceitando a oferta do diretor de estudar nessa escola. Ele fica muito, emocionado com essa proposta. Então depois o protagonista acaba sendo convidado pela Uju Kaori pra dar uma caminhada com ela. E eles vão vendo um lugar popular para as pessoas, amigos, namorados caminharem. Então eles acabam indo comer um crepe. E ela basicamente fica dizendo o quanto ela foi grata por ele ter salvado a vida dela. E ela diz claramente que ela realmente queria sair com ele. Então ele realmente fica bastante feliz e um pouco envergonhado por causa disso. E todo mundo que tá em volta deles pensou que eles eram um casal ali. Aí o protagonista volta naquele outro mundo dele, com aquela armadura e tal. E enquanto ele tava treinando mais uma vez, ele acabou ouvindo um grito. E quando ele vai ver, basicamente um monstro muito forte tinha acabado de matar várias pessoas, inclusive só tinha uma garota sobrevivente ali. Então quando ele foi ver, o monstro foi atacar ele, e ele usou até um golpe no monstro, pensou que tinha derrotado o monstro, mas o monstro acabou atacando por ele pelas costas. Se não fosse pela grande habilidade do protagonista, ele teria sido morto, mas ele acaba conseguindo derrotar aquele monstro muito forte. E o protagonista acaba salvando aquela garota muito bonita, mas ela acaba desmaiando. E este é o fim do segundo episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem se vocês querem a continuação, e até a próxima conversa. Valeu, falou!